nós vamos aprender que aquele que criou os céus e a terra, aquele que nos busca e nos salva, aquele que reina, aquele que tem um nome santo, aquele que sustenta o universo, é também aquele que cuida do pão que vai na mesa. Deus se dá a esse cuidado e nós somos convidados a orar e clamar a Ele pelo pão, para provar da sua compaixão, da sua provisão, da sua graça, do seu amor. E dessa maneira o nome de Deus vai ser glorificado. A oração de Jesus pressupõe que Deus seja o provedor capaz e legítimo de seu povo. Então eu quero olhar com vocês, em primeiro lugar, hoje à noite, para alguns textos da palavra, para que nós vejamos bem que, em primeiro lugar, Deus é que é o nosso provedor. Não significa que Deus está comprometido em satisfazer nossos caprichos, mas nos oferecer aquilo que é mais essencial. O Senhor Jesus disse o seguinte: vocês devem orar, pedindo pelo pão de cada dia. Você deve conhecer a história, uma fake news, de séculos atrás, em que é dito que Maria Antonieta, quando foi abordado por alguém que lhe disse, o povo não tem pão, ela teria lhes dito, deles brioche, que era mais caro, mais nobre, mais substancial. Como nos nossos dias, os revolucionários franceses usaram essa declaração dizendo que foi Maria Antonieta quem falou isso. Isso se prestava, essa narrativa se prestava aos interesses deles. Mas vamos lembrar o seguinte, isso era baseado no que o Rousseau escreveu e publicou, e pela primeira publicação dele, ele diz que uma grande princesa, uma princesa importante teria dito isso. E na primeira publicação dele, tinha passado somente, aliás, Maria Antonieta tinha somente 9 anos. Então você não pode considerar que essa declaração fosse dela. Agora, vamos lembrar, se alguém efetivamente estava dizendo, vamos dar brioche para o povo, lembremos disso, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: vocês vão orar pelo pão, não é pelo brioche. É pelaquilo que é essencial, que é básico. Há algumas coisas que nós precisamos para manter nessa vida. Nós precisamos de roupa, precisamos de temperatura, nós precisamos de ordem social e precisamos de alimento. Precisamos de uma casa que nos abrigue. E Deus quer manifestar o seu poder, a sua glória, a sua provisão, a sua graça, nesse suprimento, para que também nesse ambiente, nessa esfera terrena, o nome de Deus seja honrado e seja glorificado. A atitude de Agur, que está registrada em Provérbios capítulo 30, nos serve, que diz o seguinte: 2 coisas peço que me dês antes que morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Veja, Agur percebe, enxerga que tem 2 extremos que oferecem um risco. Aquele que ganhou muito dinheiro e que ignora Deus, aquele que está sofrendo com escassez e que acaba tratando Deus de uma maneira imprópria. Ele queria o suficiente. O que impressiona nessa história, que mostra que Deus é quem nos supre, é que o Deus infinito, transcendente e criador, o regente do universo, cuide das necessidades de seus filhos mais humildes. Ele se preocupa com as grandes coisas do universo, sua criação, dilúvio, justiça, reino milenar, nos céus, na terra, mas também com seu povo. E esse Deus que se propõe a nos provisionar, Ele tem tudo o que é necessário. O profeta Ageu retrata as palavras do Senhor que diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos.
Deus não tem problema de fundo no caixa. A prata e o ouro pode estar na mão de A, B ou C por algum tempo. Mas ele está dizendo, minha é a prata, meu é o ouro. Ele criou todas as coisas, ele tem todas as riquezas. Entenda o seguinte, ele também criou todas as coisas que nos servem de alimento. Nada escapa disso. Se formos olhar, e eu quero ler para vocês pelo menos a leitura eu quero fazer, dos alimentos que Deus apresenta dentro das Escrituras, que mostram a graça comum de Deus com a sociedade humana, e que confere todos esses alimentos. E certamente essa lista não é exaustiva. Olharam para as Escrituras, vamos lá. Grãos, pão, castanhas, abóboras, melões, cebola, alho, ervas amargas, menta, cominho, cana doce, sal, frutas, uvas, passas, figos e romãs, maçãs, mel, ovos, gado, vaca, boi, ovelha, cabrito, caça, peixe, aves, codornas e outros, alguns insetos, derivados de leite, que pode ser queijo, manteiga, e o leite podia ser de camelo, de gado, de cabra, de ovelha. Você percebeu? Berinjela não aparece aqui. Não é bíblico. Brócolis não aparece aqui. Se você quer uma dieta bíblica, está aqui. Alface não aparece aqui. Essa lista não é exaustiva. Mas o fato é que Deus fez com que aparecesse e tivéssemos uma variedade imensa de alimentos. Para quê? É Ele que é o Deus Criador, que mostra a sua glória, a sua criatividade, e mantém uma variedade imensa de produtos que nós podemos comer, nos suprir e ter prazer.